Oi, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um assunto super interessante que eu já falei algumas vezes no meu canal do Instagram, só que eu nunca trouxe pra cá, que é essa história de como ter DR em relacionamentos, como ter conversas difíceis, como dar feedback, enfim, tudo isso, que são coisas que todo mundo tem que aprender, eventualmente. E é uma coisa que eu aprendi muito com o Henrique, meu marido. A razão que eu gosto de trazer isso pra cá é porque eu sinto que eu não era sempre assim. Eu sinto que se eu conseguir aprender, qualquer um consegue aprender. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, não só com conversas difíceis, mas no geral. Eu sinto que você consegue mudar quase tudo da sua vida. Qualquer coisa, qualquer característica sua, você consegue mudar ou melhorar, o que você quiser. E eu tenho isso muito forte em mim, desde que eu li o livro Mindset, da Carol Dweck. E então, assim, se você é o tipo de pessoa que tem conversas muito explosivas com o seu namorado, seu marido, seu parceiro e tudo mais, eu acho que dá pra você melhorar isso. E não precisa ser desde o começo do relacionamento. Eu acho que, assim, ajuda muito. Eu acho que o Henrique sempre foi assim, mas eu não era sempre assim. Ele me ensinou a ser mais assim. Então, às vezes, você pode até mandar esse vídeo pro seu parceiro pra vocês tentarem aprender algumas táticas. Inclusive, foram algumas táticas que foram ensinadas em lugares até meio inusitados. O primeiro lugar que a gente aprendeu alguma dessas táticas é no ambiente de trabalho corporativo desse mundo de tecnologia. O Henrique, ele era CEO de uma empresa, né? Aí tem esse conceito de executive coach, que é um coach desse, sabe, coach de internet? Mas assim, é um coach que o trabalho dele é trabalhar com CEOs e dar ajuda, suporte, ferramentas para as pessoas serem CEOs melhores. E uma delas é como dar feedback, como ter conversas difíceis melhor, né? De uma maneira bem mais efetiva. Então, a gente trouxe isso pro nosso relacionamento. Então, algumas dessas táticas foram ensinadas pelos coaches, assim, executivos, então vocês vão rir. Mas também, a gente já fez terapia de casal, também. E nunca tava nem com problema muito forte, assim, a gente teve curiosidade de tentar. E foi até muito bom, na verdade, porque tem muitas vezes, eu acho que a gente sente que não tem nada pra falar e acaba surgindo coisas que você nem... Você fala assim, nossa, isso é muito pequeno, eu nem vou falar. E aí você acaba falando, bom, precisa de uma pauta na nossa terapia de casal. E aí você pega bem na raiz do problema. Você vai pegando antes que exploda, antes que vira problema, sabe? Antes que vire algo que você fale passivo-agressivamente, como um comentário qualquer. Então, eu acho que nos ensinou muito. A gente não fez por muito tempo, mas as sessões que a gente fez foram muito boas. A gente usa as mesmas táticas bem mais casualmente, né? Só que no nosso dia a dia, na hora que a gente tá conversando um com o outro. E, gente, também, antes de eu entrar nas táticas de que a gente faz, tipo, como que a gente tem essas conversas, uma coisa que eu também mencionei no Reels, que viralizou, também viralizou no TikTok, essa história de como que a gente também conversa abraçado, quando a gente tem conversas difíceis. A gente combinou isso, foi mais recente até do que essas táticas de feedback. A gente decidiu que a gente sempre vai brigar abraçado. Geralmente a gente conversa sobre qualquer coisa do dia, tipo, como foi o nosso dia e tudo mais, no final da noite, né? Tipo, no fim do dia, à noite, antes de dormir. Então, a gente já tá numa cama, num lugar privado e tal. Então, é um lugar propício pra isso, né? E a gente, então, decidiu sempre estar abraçado. E faz toda a diferença, assim. Quando você tá abraçando, você solta um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que chama até de hormônio do amor. E, geralmente, quando você abraça alguém, você sente muito amor pelaquela pessoa. Quando você tá indo brigar com alguém, muitas vezes você tá na defensiva, né? Você tá sempre vendo o lado ruim das coisas, você tá interpretando tudo da pior maneira possível e está meio que na defensiva. E quando você sente essa ocitocina e você é liberado daquele hormônio do amor, você lembra que, na verdade, você tem muito amor pelaquela pessoa, né? E muitos comentários daquele TikTok eram assim, mas... como assim? Tipo, nem vou deixar a pessoa me abraçar. E é verdade, eu acho que em alguns momentos eu também falo assim, nem quero abraçar, porque eu já sei que vai funcionar bem demais, assim. Eu nem quero, tipo, não quero nem... Tipo, abraçar já vai ser uma derrota, sabe? Mas eu acho muito bom algum dos dois ser muito forte, né? Geralmente tem alguém que tá um pouco mais centralizado, menos emocional, e aí que puxa o outro e fala, não, vamos brigar direito e ter a discussão da melhor maneira possível. Mas voltando para as táticas mais
coach, assim. Como que eu faço DR? Então, vamos lá, vamos pro passo a passo. Tem 4 passos. O primeiro passo é que você quer dividir qual que é a parte objetiva e qual que é a parte subjetiva de uma coisa que tá te afligindo. Então, vamos dizer que você mora com alguém, que não precisa ser namorado, vamos dizer que tipo, você tá no dormitório com alguém na faculdade, ou, enfim, você mora com um coleguinha que não lava os pratos depois de comer. Ele sempre deixa na pia e alguém geralmente limpa pra ele e tal. Isso até aconteceu comigo na faculdade. Minha amiga ficava muito, muito pistola. Uma outra amiga minha que morava junto com nós duas ficava muito pistola. Como que você tem essa conversa? Porque é meio chato. Você pode dar feedback, mas a pessoa não ouve e tudo mais. Aí, primeiro você tem que pegar como se fosse a câmera vendo... Como se fosse uma câmera vendo os fatos. Você tem que pegar os fatos, assim, da maneira mais objetiva possível nessa primeira etapa da DR. Você fala assim... Então, eu percebi que na segunda-feira e na terça-feira você deixou os pratos depois de comer na pia por 3 horas. Tipo assim, é uma coisa muito objetiva. Não tem emoção nenhuma no jeito que eu falei agora. Você fala assim... E não tem como negar também, porque não é falar assim... você deixou por um tempão. Porque a pessoa já vai entrar na defensiva. Tipo, o que é um tempão, sabe? Vira muito subjetivo. Você tem que pegar essa primeira parte e pegar uma coisa muito objetiva. Ou vou dar outro exemplo de alguma coisa sobre o jeito que alguém falou alguma coisa. Vamos dizer que você sentiu que foi meio agressivo com você, sei lá. Assim, é uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Vamos dizer que você achou grosseiro. Vamos dizer que alguém falou que... tira esse pagode daí, uma coisa assim. E você se sentiu ofendido porque você gosta muito de pagode. Eu tô dando um exemplo muito tosco, mas só pra vocês entenderem diversas maneiras de conseguir usar esse mesmo método. Você vai lá e esse primeiro passo, você falaria assim... Quando você comentou sobre a minha escolha da música do pagode, você... Tá vendo que assim, nessa primeira parte, que era a parte mais objetiva, você não falou nada sobre o jeito que a pessoa falou. Você não falou nessa maneira grosseira que você falou, não sei o quê. Não, você só fala assim... Você não colocou nenhum adjetivo, você não colocou nada, assim, só as câmeras vendo os fatos que aconteceram, né? Então, aí qual que é o segundo passo? O segundo passo é, depois que você falou os fatos relevantes que foram vistos por uma câmera, né? Ou seja, fatos muito objetivos, é aí então que você pode falar sobre os seus sentimentos perante esses fatos, né? Só que os seus sentimentos são seus, né? Então você não fala adjetivo nenhum da outra pessoa. Você não fala, foi um jeito grosseiro, não sei o que, não. Ou, nossa, você é um preguiçoso. Você não fala nada disso. Você fala assim, quando você deixou os pratos... Eu percebi que você deixou os pratos por 3 horas, na segunda, na terça e na quarta-feira, depois de comer, e eventualmente alguém limpou. Quando isso aconteceu, eu me senti desrespeitada e um pouco irritada. Ou seja, tá vendo que eu falei todos os meus sentimentos, eu não tô falando nada sobre a outra pessoa. No exemplo do pagode também, mesma coisa. Eu falo assim, eu me senti triste que você não gosta de pagode, tanto quanto eu, alguma coisa assim. Tá bom, terceiro passo é que você fala assim, a história na minha cabeça é XYZ. E aí, por que a história na minha cabeça é muito bom? Porque assim, agora você pode colocar um pouco mais interpretação, você pode colocar um pouco mais de cinema, sabe? Tem aquela câmera vendo os fatos, mas agora você é o diretor, você pode editar o que você quiser. Só que assim, ainda assim, quando você começa com essa frase, a história na minha cabeça, você tá dando uma chance da outra pessoa não ficar tão defensiva, porque assim, a história é na sua cabeça, né? Tipo, não é a realidade, você não tá... Agora, não virou uma discussão do que é verdade, o que não é verdade, o que é realidade. Agora, não tem discussão porque é tudo o que você tá sentindo. Então, você meio que desarma a outra pessoa. A pessoa não fica tão na defensiva quanto quanto poderia, sabe? Então, só recapitulando. O primeiro passo era câmera vendo os fatos. O segundo passo era seus sentimentos. A história na sua cabeça é o terceiro passo. Aí, o quarto passo final... é algum pedido, alguma mudança, alguma coisa que você está pedindo para a pessoa fazer de diferente, né, perante esses fatos ou essa história na sua cabeça que aconteceu. Então, vou fazer tudo, tipo, de uma vez só para você entender como que seria esse feedback de cabo a rabo. Coleguinha, eu percebi que você deixou o prato sujo na cozinha por 3 horas depois da refeição, na segunda, na terça e na quarta. E aí, quando eu vi isso... eventualmente alguém até limpou.
Mas quando eu vi isso acontecer, eu fiquei um pouco irritada, um pouco chateada, porque a gente tá morando junto e tal. E eu gosto dessa convivência um pouco mais arrumada e limpa na minha casa. E a história na minha cabeça é que você acha que sempre vai ter alguém pra limpar os seus pratos depois da refeição. E por isso que você não limpa. Você poderia tentar limpar o seu prato logo depois da refeição acabar, para que não chegue outra pessoa pra limpar pra você depois? Ou algo assim. Obviamente, assim, talvez não seja exatamente essa a maneira mais autêntica sua de falar. Eu certamente não falaria assim, eu não sou tão séria. Eu acho que eu poderia melhorar muito a minha comunicação um pouco mais assertiva, assim. Eu acho que eu seria um pouco mais... Não, sabe? Não sei se é isso mesmo, não sei o quê, não quero incomodar, eu sei que tá todo mundo ocupado. Eu falaria alguma coisa um pouco mais assim. Mas eu queria mostrar da maneira mais assertiva possível, porque eu, pessoalmente, tenho um problema de assertividade. Eu adoro ter esse exemplo e adoro praticar isso, por exemplo, com vocês na câmera. Então eu dei esse exemplo. E é óbvio, gente, que assim, essa história de framework não é tão robótico, não é tão assim quanto as pessoas acham. Mas é só muito útil, porque você pode até pegar alguns elementos que fazem mais sentido. E também não precisa ser de uma vez só, né? Você pode ter uma conversa e tal. Mas, de maneira geral, é muito melhor quando as pessoas, elas ouvem muito um lado, né? Veem se realmente entendeu tudo que a pessoa tem pra falar. E depois você argumenta, ou discute, ou enfim, mostra o seu lado da história, né, depois que a pessoa acabou. Então, outra coisa importante, você sempre tem que pedir se a pessoa tá aberta a receber feedback naquele momento. Se a pessoa não tiver, você não dá feedback. Principalmente pra alguém que mora com você e tal. Pode ser que ela esteja tendo um dia ruim e não dá pra você dar feedback. Mas, assim, no trabalho, geralmente, a pessoa tá mais aberta porque é o trabalho dela. Mas é geralmente de boa prática você perguntar se a pessoa tá aberta a feedback naquele momento. E o detalhe que a gente meio que incrementou, juntando duas táticas diferentes, uma do lado corporativo e outro da terapia de casal, é que a gente aprendeu na terapia de casal que é muito importante você repetir o que a pessoa que tá dando feedback falou pra você na hora de receber um feedback. Que é onde a magia acontece, que eu falo, né? E, na verdade, você pode fazer isso até com pessoas que não estão usando o framework corretíssimo de feedback que eu te ensinei. Então, assim, você pode já começar agora a aplicar isso quando alguém for te dar feedback. Vai parecer muito robótico, vai parecer muito não natural, mas você vai repetir tudo que a pessoa te falou nas suas próprias palavras. E quando você fizer isso, a pessoa vai se sentir muito ouvida. Ela vai ficar, tipo, deslumbrada. Vai ser, assim, o melhor hack da sua vida, porque funciona muito bem, eu tô falando, assim, é uma coisa muito mágica mesmo. E você vai repetir, aí no final você vai falar assim, eu peguei tudo que você falou, aí a outra pessoa vai complementar alguma coisa, vai incrementar ou vai mudar. Não, você falou esse palavreado, mas não soa muito natural pra mim. E aí vai falando, até chegar o momento que a pessoa vai falar, você vai perguntar, eu peguei tudo que você falou corretamente? Eu realmente peguei toda a história? Aí você fala assim, sim. E aí, quando a pessoa fala assim, pronto, bola pode trocar de papel. Tipo, a pessoa que pode dar feedback, você ouve e tudo mais. Então, idealmente, as duas pessoas são mais cientes do que tá acontecendo. E pra todas essas táticas, é muito bom as duas pessoas estarem meio que no mesmo papel, assim. Idealmente, as duas pessoas sabem dos frameworks, sabem dos métodos todos de como conversar, porque daí você... Tipo, é só melhor pra todo mundo, mas você pode fazer isso com pessoas familiares ou pessoas de outros lugares que você, às vezes, não teve a chance ainda de ensinar esse framework. E aí você pode usar essa tática do ouvir, por exemplo, ou de dar. Esperar que a pessoa receba ou ouça ou faça o feedback da melhor maneira possível. É isso, espero que vocês tenham gostado. De novo, assim, eu quero iterar que, assim, a gente não é perfeito, a gente erra muito, a gente às vezes se exalta, fala coisa passiva-agressiva mesmo, assim, isso não é o tempo todo, mas a gente tenta ao máximo fazer isso dessa maneira pra que a gente tenha um relacionamento saudável, e eu sou muito orgulhosa da nossa comunicação e do jeito que a gente resolve as coisas. Eu sinto que a gente fala na hora mesmo,
tudo que a gente tá sentindo, quando surgem os sentimentos. E eu, assim, eu amo ele cada dia mais, assim, meu marido. E, enfim, sinto que a gente é um time contra os nossos problemas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí abaixo qualquer dúvida que eu posso tentar responder se não ficou muito claro. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando dos vlogs. E é isso. Me deem feedback aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que toda segunda e quarta-feira tem vlog novo, vídeo novo aqui no canal pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.